Por um acaso você já foi pego em alguma pegadinha? Coisa da nossa cultura de hoje. É claro que pregar peças nos outros sempre foi uma maneira de fazer humor. Mas de um tempo para cá isso cresceu, especialmente com os pequenos vídeos aí na internet. E é muito provável que você já tenha rido assim, à vontade de algumas dessas, outras não tão engraçadas assim. Mas essa questão da pegadinha tem um lado de humor, mas também tem um lado maldoso. E algumas vezes nos evangelhos a gente vê Jesus sendo enrolado assim, ou alguém tentando cercá-lo de alguma forma, uma tentativa de pegá-lo em uma frase e de colocá-lo em situação difícil com as outras pessoas à sua volta. Final do capítulo 11 de Marcos, eles tentam chegar, os sacerdotes, os principais escribas, vão tentar chegar perto dele numa pegadinha muito interessante, a forma como ele sai dessa tentativa. Diz assim, a partir do verso 27. Então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditaram nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Olha, essa resposta de Jesus é uma resposta realmente de mestre, de sábio. Jesus estava ali no templo e, se você lembra dos vídeos anteriores, ele já havia tido um certo embate com os fariseus, com os sacerdotes, com os escribas, ali no templo mesmo. E agora ele retorna ao templo e os sacerdotes vão perguntar para ele: olha, você está nos confrontando, com que autoridade você nos confronta? Que história é essa? E Jesus muito bem poderia ter dito: olha, com a autoridade do Filho de Deus. Eu tenho autoridade sobre vocês. Eu sou o Filho do Homem, como ele usou essa expressão tantas vezes. Mas ele não entra nesse embate. Ele não quer ali virar um bate-boca com os sacerdotes. Ele só devolve uma pergunta: olha, tudo bem, eu falo para vocês com que autoridade eu faço essas coisas, desde que vocês me respondam. João Batista, quando ele estava batizando, ele já estava morto naquele momento, mas quando ele estava vivo batizando, esse batismo dele era dos homens ou era de Deus? Era coisa humana, coisa terrena, ou era coisa que vem dos céus? E aí coloca eles numa situação difícil. E eles mesmos vão conversar, e o texto diz assim: olha, se a gente falar que é dos céus, ele vai perguntar assim: por que é que vocês não creram nele então? Por que é que vocês não reconheceram ele como um profeta de Deus? Se a gente falar que é dos homens, o povo vai nos linchar aqui, porque todos consideram João Batista um profeta. Então eles devolvem a resposta para Jesus dizendo assim: olha, nós não sabemos. Não é que não sabia, é porque não tinham coragem para dizer. E Jesus diz: então também não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Autoridade ele tinha, mas ele sabia que havia um momento certo para usar dessa autoridade e para falar sobre essa autoridade. E muitas vezes nós nos vemos reféns do que as outras pessoas falam para nós. Muitas vezes nós permitimos que ataques, questionamentos, frases de outras pessoas cerquem a vida da gente e a gente passa a ditar a nossa vida de acordo com o que as outras pessoas pensam, falam e agem, em vez da gente deixar a nossa vida seguir o rumo que Deus tem para cada um de nós. Então, não sejamos reféns das outras pessoas, sejamos sinceros, transparentes, mas também sábios. Tem hora que a gente precisa falar, tem hora que a gente precisa se calar. Jesus sabia muito bem a hora de confrontar, a hora de ficar quieto, a hora de falar com firmeza, a hora de passar a mão na cabeça e acolher. Ele sabia o tempo certo das palavras, que a gente possa aprender com Jesus isso, essa sabedoria que vem da presença de Deus na vida da gente. Não é aprendida na escola, não é aprendido na família, não é aprendido simplesmente com o passar do tempo. Tem gente que é idosa, já tem aí avançados anos,
mas continua sem sabedoria. Tem gente que nova apresenta sabedoria. Essa sabedoria a gente recebe é do Espírito de Deus. Que Jesus nos ajude, que Jesus nos conduza nessa sabedoria de saber usar o tempo, as palavras da forma correta. Que Jesus te abençoe essa semana.